Arro, família Mundo! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do nosso canal. E esse vídeo aqui é o vídeo de como criar os seus dreads, processo criativo parte 3, tá bom, gente? Bom, gente, então se vocês não viram a parte 1 e a parte 2, vou deixar aqui no cards para vocês. Volta lá ver os vídeos, tá? O 1 e o 2, porque assim a gente consegue dar um segmento correto, assim vocês vão conseguir aprender certinho como criar os dreads, né? Como criar as extensões aqui visionárias, as extensões de alto nível, tá bom? Então não deixem de ver o parte 1 e parte 2, tá bom? E hoje, gente, a gente vai então ver exatamente na prática como criar as extensões de dreads, tá bom? Eu falei lá nos últimos vídeos, né, que eu decidi, nós passamos pelo processo decisório, né? E nesse processo decisório eu expliquei para vocês o que é lá, né? Então, o processo decisório é onde a gente decide exatamente qual vai ser a criação que nós vamos fazer, né? Então, decidi lá que eu vou criar os meus próprios dreads aqui juntinho com vocês, tá bom? Então aqui eu já tenho algumas extensões que já foram criadas, né? Estão aqui comigo e vou dar continuidade aqui na criação do meu conjunto, tá bom? Então, gente, no processo decisório, o que a gente precisa entender? Eu já passei isso tudo, gente, no vídeo 2, tá bom? Então, por isso que eu falei para vocês irem lá e assistir para vocês poderem entender melhor. Vou só recapitular rapidinho aqui pra gente poder dar continuidade e ir logo pra prática, tá certo? Então, vamos lá. O processo decisório, gente, basicamente é você ver qual que vai ser a técnica de fixação, se é a clássica ou se é a técnica trançado. No meu caso é a técnica trançada, tá bom? Isso já me ajuda a escolher qual que vai ser o tamanho da raiz que eu vou colocar aqui para criar os meus dreads. A gente escolhe também quais vão ser as cores que vão ser criadas, quais vão ser os tamanhos dos dreads, tá bom? Qual vai ser a quantidade, enfim, todos esses pontos a gente precisa saber antes de começar a criação, tá certo? Porque a gente não vai começar a criar do nada qualquer coisa, a gente tem que saber, claro, aqui o que a gente vai criar, tá bom? Então por isso que é muito importante a gente passar primeiro nesse primeiro ponto que é o processo decisório, tá? E agora, gente, a gente vai então para o segundo ponto. E o segundo ponto, ele é o dreadar as fibras, tá? Então a gente já vai entrar direto aqui na prática de dreadar as fibras, finalmente! Então vamos lá, gente. O que você precisa saber para você poder começar a criar o seu conjunto, né? Depois que você já decidiu tudo, já decidiu cor, já decidiu tamanho, quantidade, técnicas de fixação, aí sim a gente vai separar os materiais que nós vamos usar para criar as extensões, tá bom? Então, os materiais que a gente vai usar, primeiro de tudo é uma agulha, tá? Gente, se vocês não sabem ainda a agulha, pelo amor de Deus, eu falo em todo o conteúdo aqui, qual que é a agulha que a gente usa aqui. É a agulha de crochê A12 0.6, tá bom? Eu sempre repito porque sempre tem pergunta pra mim, qual que é a agulha que você usa, Jéssica? Tá bom? Então, 12 0.6, tá certo? A gente também precisa de um pente fino para poder auxiliar a gente na hora de pentear os cabelinhos pra cima, para fazer o recheio da nossa extensão. Uma tesoura pra gente poder cortar os cabelinhos, tá bom? Um suporte de mesa pra gente poder colocar o nosso dread pra dreadar, tá? Falei bastante desse suporte aqui no vídeo anterior, no processo 2, tá? No vídeo 2 eu falei bastante desse suporte aqui, ele é um suporte para celular. E também dei umas outras opções também para quem não tem esse suporte aqui, por isso vai lá ver o vídeo lá, porque eu te dei outras opções também para você poder ver, para poder criar, tá certo? E depois do suporte, a gente também precisa ter uma fita métrica ou uma régua, alguma coisa que você consiga medir ali o tamanho do dread, né? E o tamanho do cabelo que você vai cortar para criar esse dread. Nossa, embaralhei nem tudo agora aqui, né? Mas enfim, vamos lá então. E as fibras, tá certo? Então a fibra, gente, passei também tudo lá no vídeo anterior, mas vou recapitular aqui com vocês também. A fibra sintética, ela tem que ser uma fibra premium, tá bom? Então ela tem que ter o quê? Algumas características fundamentais, que ela ser leve, ela tem que ser resistente a altas temperaturas, ela também precisa ser muito semelhante ao cabelo humano, tá bom? Então são alguns pontos fundamentais que a sua fibra tem que ter na hora de você poder começar a dreadar, tá bom, gente?
Bom, gente, então eu decidi que as cores das minhas raízes vão ser nessa tonalidade aqui, que é um castanho claro. Esse daqui é o número 8, tá bom? E como eu expliquei no vídeo anterior também, tem lá para você poder decidir qual que vai ser o tamanho da raiz que você vai fazer, por conta de, às vezes, mechas, luzes que a pessoa pode ter no cabelo, né? No meu caso, eu tenho algumas mechinhas nas pontas. Então, por isso, as raízes dos meus dreads, elas são menores, elas são mais curtinhas, tá bom? Então, gente, primeiro de tudo, a gente vai cortar a fibra, tá certo? Então, vamos separar aqui um cantinho pra gente poder cortar essa fibra aqui. Deixa eu colocar meu suporte mais pro ladinho. Então, agora... as fibras, gente, elas sempre vêm assim, em forma de trança, tá vendo? Elas são bem compridas, as fibras. Então, a gente vai cortar aqui algumas mechas para poder criar as raízes. Como a minha mecha da raiz, ela é curta, né? Ela tem um comprimento menor, então eu não preciso desmanchar toda a trança aqui dessa fibra, tá bom? A gente pode manter o máximo possível aqui trançado, porque assim fica até melhor pra gente poder lidar depois com esses cabelos, tá? Às vezes a gente precisa desmanchar toda a trança, dependendo do tamanho do dread que a gente vai fazer, tá bom? Então aqui nesse caso, como é uma parte pequena, não vou desmanchar tudo, vou pegar somente a parte que eu preciso, tá? Então, gente, pra poder medir aqui, eu tenho a minha fita métrica pra me ajudar. Então, você tem que levar em consideração o seguinte: não precisa ser exatamente os centímetros correto, tipo assim, tudo do mesmo tamanho, certinho, perfeito, tá bom? Não precisa ter todo esse toque de perfeição. Até porque são dreads e não tem problema algum ter um dread um pouquinho maior, um pouquinho menor. Isso é até legal, porque aí te proporciona um pouco mais de caimento também no conjunto de dread, tá bom? Então eu sempre falo que não tem tanta necessidade de estar tudo exatamente alinhado milimetricamente. Enfim, vamos lá então. Aqui, gente, eu vou medir da pontinha aqui do cabelo, tá bom? Até onde que eu vou querer o tamanho dessas raízes aqui. Então, gente, eu vou cortar mais ou menos em torno de 13 centímetros, que é o tamanho que eu vou usar. Não é muito comprido, pra você ver, são somente 13 centímetros, tá? Então, tô vendo aqui que vai dar mais ou menos isso daqui só de cabelo. Olha só como que é pouquinho, tá vendo? É só pra raizinha, tá? Então, já vou cortar aqui uma mecha. Não vou cortar muitos cabelos ainda, porque nesse vídeo aqui a gente vai criar apenas uma extensão, então não tem necessidade de eu cortar tanto cabelo, tá? Mas olha, vou segurar aqui onde eu medi. Vou fazer assim, ó. A tesoura, ela tem que ser uma tesoura que seja comprida também, pra gente poder cortar certinho aqui o cabelo, tá? Pra não enroscar, tudo isso. Então, olha só. Cortei aqui o pedacinho, o chumacinho, tá bom? O que eu vou fazer com esse outro pedaço aqui que sobrou? Esse daqui, gente, se você não for usar mais, se você não for cortar mais cabelo, você já pode prender aqui a ponta com uma xuxinha e guardar novamente dentro do seu pacote de cabelo, tá bom? Bom, gente, então esse daqui foi o tamanho que eu cortei das minhas raízes, tá bom? E agora sim, vamos pra prática, vamos criar dread, tá bom? Vou colocar meu suporte aqui mais pertinho de mim, pertinho de vocês também. E, gente, primeiro de tudo, eu vou te ensinar a como fazer a argolinha do dread, tá bom? É o primeiro passo de todos. Então, vamos lá. Vou te dar algumas dicas aqui que são super boas para você poder criar essa argolinha, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai separar um pedacinho de mechinha. Ó, olha só, gente. Então, essa mecha, ela pode ser um pouquinho mais fininha mesmo, porque ela é uma argolinha, tá bom? Então, se você pegar muito cabelo, ela vai ficar muito grosseira na hora de aplicar ali o dread, tá? Então, você pode pegar uma argolinha que seja mais fininha mesmo. Olha só, deixa eu mostrar bem de pertinho aqui pra vocês. Tá vendo só essa espessura? Se eu torcer, ela fica menor ainda, ó, tá vendo? Então, é pouco cabelo que eu peguei aqui, tá bom? Esse é o tamanho da fibra, tá vendo que não é uma fibra comprida, né? É exatamente o tamanho que nós cortamos aqui para fazer as raízes, tá? Então é a
a mesma fibra que eu cortei para fazer as raízes, é de lá que eu vou tirar para fazer a argolinha também, tá bom? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou envolver essa fibra aqui no meu dedo, tá vendo? Exatamente assim, olha. Então ela tá aqui, envolvidinha, bonitinha. E agora eu vou vir com a minha agulha e vou dar alguns pontos para poder prender essa fibra aqui, para ela formar realmente essa argolinha e ficar bem presinha, tá bom? O ponto que eu vou dar, gente, eu chamo de ponto zigue-zague, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? A agulha, ela tem uma pontinha aqui. A pontinha da agulha, ela tá virada pra fibra, e da fibra eu vou fazer um zigue-zague exatamente como o nome da técnica que eu dei, tá? Então eu vou puxar pra frente e pra trás, fazendo com que cada cabelinho que eu pego aqui com a agulha, né, que enrosca aqui nessa pontinha da agulha, vai dando um nozinho. Então ela vai pra frente e vai pra trás, olha. Tá vendo? Agulha pra frente, agulha pra trás. Em algum momento aqui, eu posso entrar com essa agulha lá dentro das fibras e faço esse movimento aqui, ó, de entra e sai. Tá vendo? Isso daqui ajuda a prender esses cabelinhos. Então vamos lá, mais uma vez vou fazer o ponto zigue-zague, ó, de um lado pro outro, tá bom? E entrei novamente e prendi mais um pouquinho, ó. Então aqui eu soltei, vamos ver como é que ficou, gente? Olha só que bonitinha essa argolinha, tá vendo? Então ela já tá criada, certinha, viu? Percebe que ficou bem presinho aqui embaixo? E você vê que o ponto que eu dei, ele é muito simples, gente, tá bom? A agulha, ela vem de um lado, passa pro outro lado, pega cabelinho aqui, volta pra trás, pega cabelinho aqui, volta de novo pra frente. Por isso que eu chamo de zigue-zague, porque ela vai e volta, tá bom? E quando você vê que ela foi e voltou várias vezes, você entra dentro do dread, você vai sentir com a sua mão esquerda aqui que já tem uma bolinha, meio que uma bolinha aqui, porque é um nozinho que a gente faz. E aí você entra com essa agulha lá dentro e tira novamente, tá bom? Porque aí ela forma um nozinho aqui dentro. E olha como que tá fortinha, tá vendo? Então, ó, daqui ela já não solta mais, ficou uma argolinha perfeitinha e é exatamente aqui que a gente vai começar a criar a nossa extensão, tá bom? Vamos lá. Bom, esse suporte aqui é muito legal, ele me auxilia bastante, me ajuda muito a poder criar as extensões, porque ele tem exatamente aqui o formatinho que eu preciso para poder segurar essa argolinha para eu poder começar a criar as extensões, tá bom? É um suporte de celular, básico, simples, tá? E agora a gente vai escolher a mechinha para poder começar a dreadar aqui o começo da nossa extensão, tá, gente? Essa mechinha, gente, o que acontece? Lá no meu processo decisório, eu decidi que os meus dreads, eles são bem fininhos, porque eu gosto de dreads finos, tá? Porém, os dreads que eu crio dentro do meu ateliê aqui do Gaia Dreads, eu costumo criar eles um pouquinho mais grossinho, porque geralmente são para clientes, né? Quer dizer, são todos para clientes. E geralmente as pessoas preferem os dreads um pouquinho mais encorpado do que muito fino, tá? Então assim, é uma questão de gosto mesmo. Tem clientes que acabam pedindo dreads mais fininhos, como os meus, né, que são bem mais fininhos, e tem clientes que querem o padrão, que é um pouquinho mais encorpado, tá bom? Então a gente pega um pouquinho mais de fibra. É a quantidade de fibra que a gente pegar que vai definir a grossura que vai ficar ali o dread, tá bom? Então aqui no meu caso, eu pego pouca fibra porque eu quero bem mais fininho, tá bom? Às vezes eu tenho clientes também que pedem dreads mais grossos, então eu capricho ali na fibra também para deixar bem mais grossinho, né? Então, vou tirar mais um fiapinho aqui de cabelo para ficar bem do jeito que eu quero, fininho. Deixa eu mostrar aqui para você. Olha aqui a quantidade que eu peguei, tá vendo? Se eu torcer assim, dá pra ter uma noção de quanto que tem. Você vê que não é muito também, né? E é isso. Gostaria de mostrar mais de pertinho aqui pra vocês, gente, mas a câmera, na verdade, não me permite mostrar tão perto, tá? Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, o máximo que der pra vocês poderem visualizar e entender como é que tá ficando, tá bom?
Consegui colocar um pouquinho mais pertinho vocês, mais pertinho de mim, porque aí assim acho que dá pra vocês entenderem melhor aqui como fazer, tá bom? Bom, então estamos aqui com a fibra. Olha que gostoso, tá bem mais pertinho, né? Que legal. Então vamos lá, gente. O que eu vou fazer agora aqui, tá bom? Presta bastante atenção, porque agora esse começo aqui ele é muito importante para que não escape fibra, para que não caia um monte de cabelo no chão, para você não perder tempo de ficar tentando drenar aqui e não conseguir, tá bom? Então é uma parte mais delicadinha, por isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Então vamos lá. Toda essa mechinha aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocá-la exatamente aqui em cima da minha argolinha, tá vendo, ó? Olha a minha argolinha aqui, você vê que tem cabelinho aqui solto. Coloquei exatamente aqui em cima, tá bom? Agora, eu vou vir com a agulha e vou... Com a agulha, ela tá virada pra mim, tá? Então, esse também é um detalhe pra vocês poderem pegar aí. Então, a agulha... Quando eu falo virada pra mim, gente, eu quero dizer o seguinte... A pontinha da agulha, que é onde enrosca o cabelinho, ela tá virada pra mim, tá? Então, gente, vamos lá. Com a agulha virada pra mim, eu vou entrar com ela aqui dentro das mechinhas, tá bom? E vamos fazer esse movimento aqui, ó, de entra e sai, tá? Isso daqui que vai fazer com que os cabelinhos prendam aqui nessa argolinha, tá certo? Uma coisa que é muito prioridade aqui, gente, é vocês irem sentindo com a sua mão esquerda se tá realmente ficando presa essas mechinhas, se tá soltando o cabelinho. Se estiver soltando o cabelinho é porque não tá segurando direito, então você para, volta o cabelinho lá em cima e dreda novamente, tá bom? Mas basicamente é isso. Vamos ver? Olha que rápido que é, gente. Acho que não deu nem, sei lá, nem 30 segundos direito. Foi muito rápido, né? Mas ó, você percebe que aqui já prendeu? Aqui já não cai mais os cabelinhos da argolinha, tá bom? Ele já tá preso, tá? Agora, a gente vai entrar novamente com o ponto zigue-zague. Só que agora o ponto zigue-zague ele vai fazer mais zigue-zague ainda, porque ele vai contornar esse dread. Você percebe que aqui ele tá bem esperradinho aqui os cabelinhos, tá todo pra fora, né, os cabelinhos. Então, o ponto zigue-zague agora no começo da argolinha, ele é essencial pra gente poder fazer um formatinho ali de dread, tá bom? Por isso que ele é importante, porque como ele vai de um lado pro outro, ele vai modelar esses cabelinhos que estão tudo aqui pra fora, tá bom? Então, vamos lá. Com a agulha virada pra fibra, agora, eu vou fazer o ponto zigue-zague. Então, eu vou de um lado pro outro, envolvendo cada cabelinho que eu conseguir aqui pegar, tá bom? Então, vou pegando os cabelinhos, ó, peguei de novo lá embaixo e vou fazendo de um lado pro outro, de um lado pro outro. Não tem segredo, gente, ó, em algum momento eu posso entrar, você tá vendo a agulha aqui, ó, presinha aqui no cabelinho? Em algum momento eu posso pegar isso daqui, ó, e entrar lá dentro da fibra, dar uma chunchadinha e aí você solta, tá vendo? Olha que lindo, gente, já tá praticamente preso, bonitinho com o formato de dread. Você vê como que é rápido pra fazer? Então assim, gente, vai ter gente que tá às vezes olhando pela primeira vez na vida isso e fica, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Mas, gente, não se desespera, tá bom? Porque tudo isso daqui é treino, tá? Eu também tive o meu tempo lá que eu olhei pessoas fazendo dread que eu falei, nossa, é impossível. Eu nunca vou conseguir fazer esse negócio. Mas, gente, não é impossível, tá bom? Tudo que a gente quer conquistar na vida, basta você começar a fazer que um dia você vai chegar naquele resultado, tá bom? Não é de imediato, porque exatamente foi assim comigo. Eu comecei a criar dread, mas não foi a primeira vez que já saiu o dread certinho. Tanto é que eu treinei muito, muito, muito até eu começar a criar realmente dread, tá? No começo eu embolava um monte de cabelo, ficava um negócio muito louco, não dava nada certo. E eu também não tinha uma tutora também para me ajudar, não tinha ninguém que me auxiliasse também, então assim, foi bem difícil. Mas com todas essas dicas que eu tô dando aqui pra vocês, é totalmente possível você criar aí da sua casa, do seu cantinho, enfim, tá bom? Ou aperfeiçoar a sua técnica também, que eu também sei que tem pessoas que já criam dreads aqui e que às vezes estão aqui exatamente para poder aperfeiçoar um pouco mais a técnica também, tá bom? Então, para quem já cria dreads, já é até mais fácil, né? Você poder visualizar isso daqui e criar. Porém, também tem um adendo aí também. Também tem pessoas que já criam dreads e o que acontece, gente? Essas extensões que eu crio hoje em dia,
é uma técnica minha, é o meu método de criar dreads, tá bom? Então assim, eu sei que tem pessoas, por exemplo, né, teve uma das minhas criadoras que ela já criava dreads antes, então para ela aprender o meu método, a minha técnica, levou um tempo também, ela também apanhou ali, ó, ficou às vezes dias e dias tentando até acertar a técnica, porque às vezes pessoas que já criam dreads, elas já vêm com as suas manias, elas já têm os seus jeitinhos ali de dreadar, já tem a forma de fazer com a agulha. Então para você poder modelar essa forma, para você poder mudar essa forma, às vezes é muito difícil, demora muito tempo, né? Então às vezes uma pessoa que nunca pegou na agulha, que nunca nem criou dread, consegue criar muito mais rápido do que uma pessoa que já tem experiência com dread. Olha que louco isso, não é verdade? E é real porque eu vi acontecendo na prática isso, com duas criadoras de dread minha. Uma com a Jenny, que foi a primeira, e depois com a Mari também, porque as duas já sabiam criar dreads. E hoje em dia elas sabem criar exatamente com a técnica, com o meu método certinho, perfeitinho, tá bom? Então vamos lá, gente. Bom, esse daqui é o primeiro passo da extensão de dread, que é prender os cabelos na argolinha, tá bom? Aqui tá tudo presinho, ó, então se eu puxar não vai soltar nenhum cabelinho daqui, tá tudo bem presinho. Deixa eu mostrar de pertinho aqui pra vocês, ó. Então, essa é a argolinha, tá vendo que perfeitinho que ela fica, gente, ó? E o corpinho aqui já tá formado também, por isso que a gente usou o ponto zigue-zague, porque ele modelou totalmente ali os cabelinhos, tava tudo espirradinho, tá vendo? Então ele ficou perfeitinho, totalmente modelado, tá? Agora, essa parte aqui é a parte da minha raizinha. Eu achei que ela ficou um pouquinho comprida, mas vamos lá, vamos dreadar aqui, vamos ver. Qualquer coisa, eu corto um pedacinho dela também, tá bom? Então, gente, agora a gente vai para mais uma parte da técnica de dreadar aqui, tá? Uma das coisas que eu costumo fazer é pentear com um pente fino os cabelinhos para cima. Mas como esse cabelinho aqui ele tá curto, eu vou pentear com a própria agulha, tá? Então você pode virar a agulha para fibra e pentear assim para cima, porque isso daqui também vai fazer o mesmo serviço que o pente, mas ele é bom fazer isso quando você tá com o cabelinho que é mais curto, né? Eu gosto de usar essa forma aqui de fazer o recheio da extensão quando tá com o cabelo mais curto, porque é mais fácil. Às vezes quando a gente pega o pente para fazer em cabelo menor assim, ele acaba escapando, às vezes não vai direito, sabe? Porque é pouco cabelo que tem, né? Pouco tamanho de mecha. Então, às vezes com a agulha vai bem mais rápido, tá bom? Bom, então o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que formar um recheiozinho de dread, tá bom? Então, percebe que aqui eu já formei um recheiozinho? Isso daqui é um bololô que eu falo, porque ele tem que ficar fofinho mesmo, tá vendo? É isso daqui que vai ser o recheio do dread. É daqui que a gente vai modelar agora pra realmente formar o dread, tá bom? Então, eu vou caprichar mais um pouquinho aqui nesse recheio. Vou deixar ele mais recheadinho ainda, ó. Você tem que tomar cuidado na hora de fazer esse recheio também, que é o seguinte, pra ele não ficar muito bagunçado e às vezes até ficar durinho, sabe? De tanto que você puxou o cabelinho pra cima, tá? Então você vai puxar o cabelinho pra cima, mas é consideravelmente pouco. Não é muito que você vai puxar. Você tem que sentir que ele tá assim, ó. Que ele tá fofinho, que ele tá com formatinho de que vai formar dread, tá vendo? Que ele já é meio que redondinho, né? Não é que nem um pastel achatado, né? Ele já é mais redondinho mesmo, tá vendo? Então daqui a gente já vai começar a dar os pontinhos de dread, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu achei que essa mecha aqui, ela ficou um pouquinho maior do que eu tava esperando, tá? Não tem problema, eu vou cortar um pedacinho dela aqui, só pra não ficar tão comprida, tá bom? E agora, gente, agora sim eu vou dar os pontinhos que é pra formar realmente o corpinho do dread mesmo, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Vamos lá pra ver se vocês conseguem ver bem direitinho, tá? Agora, gente, com a agulha virada pra mim, novamente, a gente vai entrar aqui nesse recheio, tá? Tô entrando aqui com a agulha no recheio e tô fazendo esse movimento aqui, ó, tá vendo? A agulha, ela entra e sai do dread, entra e sai do dread. O que basicamente vai fazer o formato do dread aqui? É esse puxar, né, da agulha, você entrar e puxar com a agulha. Outra coisa que ajuda a modelar o dread também é o tato com a mão esquerda, então você vai sentindo se realmente tá presinho o dread, se tá mesmo
prendendo ali no meio os cabelinhos, tá bom? Se você sentir que tá muito vago, às vezes a gente percebe que tem espaços que estão vagos, então se você sentir aqui com a mão esquerda que tem espaço vago, você vai com a agulha lá e dreda mais um pouquinho, tá bom? Você tem que tomar bastante cuidado também com o dredar, que é o seguinte, às vezes a gente acaba ficando muito parada num ponto só do dread e acaba enrijecendo essa fibra, tá? E a fibra sintética, gente, ela é muito fácil de dredar, então assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes você fica muito tempo ali dredando, achando que vai ficar bom, mas quando você termina, ele acaba ficando muito duro. E as nossas extensões, eu sempre criei elas com o seguinte princípio, de que elas são extensões leves e maleáveis, tá bom? Então por isso que eu tomo muito cuidado para não deixar a extensão dura, não dredar demais essa fibra, tá bom? Então isso tem que tomar cuidado. Então, gente, basicamente é isso, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui já ficou corpinho de dread, tá vendo? Eu particularmente achei que ficou até que muito grossinho pro que eu queria, mas não tem problema, tá tudo bem, tá? Eu tenho outros dreads aqui que estão mais fininhos, ó, tá vendo? Vamos comparar aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui tá um pouquinho mais fininho do que esse, mas não tem problema, isso daqui é detalhezinho também. Como é um conjunto que é grande, que eu vou fazer mais ou menos uns 40 dreads, então às vezes um dreadzinho fica um pouquinho mais grosso, ou fica um pouquinho mais fino, não tem problema algum, tá bom? Tá tudo bem. Então vamos lá, gente. Agora sim a gente vai criar o restante do corpinho aqui do dread, tá? Eu vou fazer agora uma transição de cor. Essa transição de cor, você vê aqui que eu tô fazendo, eu tô abrindo essas mechinhas, tá vendo? Assim, ó, tá ficando bem abertinha, porque agora eu vou entrar com mais uma cor aqui. Isso se chama transição de cor, tá? Bom, gente, então vamos lá fazer a nossa transição de cor agora, tá bom? Eu já deixei separado aqui as mechas que eu vou trabalhar nessa transição de cores, tá? Ela já tá até cortada, ela é uma mecha bem comprida, porque eu quero um dread bem comprido, né? Então, eu vou separar aqui a espessura que eu vou querer o meu dread. Lembrando que os dreads que eu estou fazendo pra mim, eles são mais fininhos, porque eu quero extensões mais fininhas, né? Então, eu não vou pegar muito cabelo aqui, tá bom? Pronto, eu acho que assim tá bom pra espessura que eu quero. Vou guardar essa outra mechinha aqui do lado. E pronto. Bom, essa mecha aqui, gente, eu fiz uma mescla de cor para poder chegar nesse tom. Essa mescla de cor, eu usei o tom 24, que é um loiro claro, e o tom 27, que é um loiro escuro. E mesclei os dois tons, por isso que ele tá com alguns tons de luzes, tá vendo? Eu gostei bastante, achei que tá bem bonito. Como eu fiz uma mescla de cor, as pontinhas às vezes acabam ficando um pouquinho mais fininha. Então, para me ajudar a colocar aqui na nossa transição, eu vou cortar um pouquinho dessa ponta aqui, só para não ficar tão fina embaixo. Ó, cortei uma partezinha, tá vendo? Pronto. Agora, com ela assim mais certinha, fica mais fácil da gente poder fazer essa transição de cor, tá certo? Você pode bagunçar um pouquinho aqui no comecinho dessa transição, se você quiser. Se não, não precisa também, tá bom? Às vezes eu faço sem bagunçar, mas se você bagunçar, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar bem parecida com essa parte aqui, ó, tá vendo? As duas são bem parecidinhas. E aí, a gente vai unir uma na outra. Então, ó, vou colocar ela aqui bem no meinho. Bem no meinho mesmo. E agora, eu vou vir com a agulha, novamente, e vou começar a puxar os cabelinhos daqui de baixo lá pra cima, tá bom? Então, você vai perceber que eu vou fazer esse movimento aqui com a agulha, ó. Com a agulha virada pra fibra, eu começo a puxar esses cabelinhos pra cima. Esse puxar de cabelinhos pra cima vai fazendo com que vá acontecendo essa transição de cores, tá bom? Às vezes eu tenho muitas pessoas que ficam com dificuldade nessa parte, porque realmente é uma parte mais delicadinha também de se fazer. Porque se você não prestar muita atenção aqui, você pode deixar essa transição de cor muito grosseira, tá? E é normal isso acontecer de primeira, gente, não tem problema nenhum se acontecer isso com você,
Inclusive, se acontecer várias vezes, não tem problema, porque uma hora você vai acabar acertando, tá bom? Isso daqui é treino, gente, é muito treino mesmo, até chegar numa transição de cor que fique totalmente íntegra. Deixa eu te mostrar esse dread. Tá vendo esse daqui, ó? Ela tá completamente íntegra. Você vê que ela começa e termina com a mesma espessura, tá vendo? Então é isso que a gente quer aqui, tá bom? Mas como eu disse, se de primeira não ficar exatamente assim, não tem problema, não se desespera, tá bom? Não desiste, porque é só questão de treino mesmo. Uma hora você acerta. Vou deixar assim que daí fica mais fácil. Olha só, gente. Então, eu ainda tô puxando aqui os cabelinhos pra cima, tá vendo? Vou puxando, vou penteando esses cabelinhos pra cima pra ir prendendo aqui nessa transição. É bem parecido com prender lá na argolinha, que nem nós fizemos lá no começo, né? Você vê que é parecido. Então, uma das coisas que eu tento fazer aqui é o seguinte: se eu perceber aqui com o meu tato esquerdo que tá começando a ficar muito grosso, aí então eu entro com a agulha e puxo um pouco essa fibra pra baixo, tá bom? Que é pra não formar bolota grossa logo aqui na transição, tá? E se você perceber que tá faltando o cabelo, que tá muito fininho, aí você puxa um pouquinho mais de cabelinho pra cima, tá bom? Que aí ele vai encorpando aqui o dread, tá certo? Então, ó, gente, acho que aqui já tá até que legal. Vamos ver. Pentear mais um pouquinho ainda de fibra pra cima. Mas acho que já tá bem legal, viu? Acho que já tá até aqui bem presinho, tá bom? Gente, lembrando que o que eu tô passando aqui pra vocês é o que dá pra eu passar aqui, tá bom, gente? Porque tô dando o máximo que eu posso aqui dentro desse vídeo aqui. Isso daqui já é uma boa base pra você poder treinar o básico, pra você poder começar já o básico certo, tá bom? Não fazer errado, mas já começar certo essa parte básica, né? Porque se você for ver, eu tenho aulas que são avançadas, né? Por exemplo, lá dentro do meu método, eu tenho umas aulas que são com zoom, que são super nítidas, que dá pra você ver, que dá pra você visualizar perfeitamente o que eu tô fazendo aqui, né? Inclusive, vou até colocar um pedacinho dessa aula agora aqui pra você ver. Dá uma olhada aí pra você ver como que é essa aula. Tá bom? Depois a gente pode fazer mais um acabamento ainda aqui com a agulha, que é o mesmo movimento que eu fiz pra prender, ó. E aí, ele fica mais arrumadinho, essa primeira parte aqui da argolinha. Bom, então é isso. Então, essa daqui foi a primeira parte, tá? A gente fez a argola, a gente prendeu uma mecha na argola e tá bem preso, ó. Tá vendo, ó? Daqui já não solta mais. Agora, a gente vai vir para uma outra parte, que vai ser da gente pegar o pente fino e subir essa fibra aqui com pente fino, tá? Porque esse subir aqui com pente fino vai começar a fazer o recheio do nosso dread, tá bom? Viu só, gente? É bem legal, né? Foi que nem eu falei, pra você poder treinar, pra você poder começar pelo menos a fazer os dreads, é totalmente possível, gente, totalmente possível, tá bom? E eu tô aqui exatamente pra te ensinar a forma certa, pra você já criar certinho, não ter dificuldade na hora de criar os dreads, tá bom? Bom, então aqui eu já fiz a transição de cor. Ó, o que eu vou fazer agora aqui, que é muito importante, tá bom, gente? A gente vai sentir todo o nosso dread. Então, por exemplo, agora, uma coisa que eu costumo fazer muito aqui é apalpar. Eu vou sentindo cada pedacinho aqui do dread que eu criei, né? Então, por exemplo, essa transição aqui, eu vou sentir ela, vou sentir se ela realmente tá bem feitinha. Como que eu percebo se ela tá bem feita? É puro tato, tá? Então, se eu perceber que aqui tem uma bolota, tá muito rígida, é porque não tá muito legal. Então, ou eu vou tentar tirar um pouquinho dessa bolotinha que formou com a própria agulha, eu vou descendo um pouco dos cabelinhos. Ou se eu sentir que tá faltando, eu puxo mais cabelinho pra cima e dredo mais um pouco, tá bom? Então é esse que é a coisa mais importante que tem também da gente criar dread, a gente sentir o que a gente tá criando, tá bom? Não adianta você começar a criar aqui e ir até o final e não parar pra sentir o que você tá fazendo. Porque às vezes você criar sei lá, você se empenhou ali, criou o dread todinho, e aí quando você vai ver, você vai pegar ele tá com várias partes duras, ou ele tá com várias partes, tá faltando dreadar, tá faltando cabelo, entendeu? Ele não ficou íntegro, ele ficou com várias ondulações.
Então, você percebe que isso foi uma falta de tato, foi falta de você parar ali e sentir realmente o que você tá criando, sabe? Então isso é muito importante, tá bom? Para vocês poderem entender como que cria aqui as extensões, tá certo? Bom, então como a gente já fez aqui essa parte aqui que são as transições, né? Já aconteceu aqui a transição. Agora eu vou continuar dredando esse dread até chegar nas pontinhas dele, tá bom? Eu vou usar agora o pente, tá? Você vê que eu dredei ele até aqui mais ou menos, né? Que foi onde aconteceu a transição. E daqui pra baixo eu vou usar o pente pra poder me auxiliar, pra eu poder fazer o recheio aqui do dread, tá bom? Então, gente, o que eu faço aqui? Eu seguro aqui embaixo, só que eu seguro de uma forma meio que superficial, porque os cabelinhos eles vão passar aqui pela minha mão, tá? Conforme eu vou puxando aqui, ó, eu sinto aqui que tem cabelinho que tá subindo, e tá tudo bem, eles têm que subir mesmo, tá? Pra eu poder fazer o recheio aqui do dread perfeitinho, tá? O recheio do dread, gente, você tem que pensar o seguinte, ele tem que ficar bem fofinho mesmo, porque aí depois a gente vai vir modelando ele, tá bom? Então, a gente vai usando aqui o pente, ó, o que eu faço? Eu puxo os cabelinhos pra cima e eu costumo falar que eu faço tipo lombadinhas, uma lombadinha atrás da outra, tá? Então, por exemplo, eu puxei até aqui, aí formou uma lombadinha aqui, eu venho, puxo mais um pouquinho, forma uma outra lombadinha aqui embaixo e outra embaixo e outra embaixo. Eu vou fazendo isso, porque aí eu sei que tá formando o corpinho, o recheinho, bem pertinho um do outro, não vai ficar com espaço, tá bom? Você também tem que tomar cuidado para não subir tanto o cabelo e acabar os cabelos daqui da ponta, porque subiu demais, tá? Bom, então aqui eu criei todo o recheio já do dread, tá vendo? Olha como tá bem bagunçadinho, bem recheadinho, tá bom? Agora eu vou entrar com os pontos na agulha novamente. Então com a agulha virada pra mim, eu vou começar daqui de baixo e aí eu vou começar a entrar e sair do dread com a agulha, tá vendo? Percebe que eu entro e saio. O movimento, ele não muda, gente. Ele vai ser sempre o mesmo, sempre entrando e saindo do dread. Porém, o que você pode prestar atenção aqui que eu tô fazendo? Eu não tô num ponto só. Você percebe que eu comecei lá embaixo, só que eu já tô aqui em cima, quase na transição já, tá vendo? Então esse é um segredinho que eu faço para poder criar as extensões para elas ficarem bem maleáveis, tá bom? Então a gente nunca fica num ponto só dredando ali um monte, tá? Às vezes você até precisa dredar um pouquinho mais um pontinho por falta de cabelo, né? Às vezes você percebe que não dredou direito, então você dá uma caprichadinha ali, mas toma bastante cuidado com isso para não ficar muito dura ali a sua extensão, tá bom? Então, ó, voltei aqui pro ponto de novo, inicial aqui, que é o começo da ponta do dread, né? E tô subindo novamente aqui, ó, tá vendo? Então, percebe que eu vou subindo, sempre fazendo o mesmo ponto, que é o entra e sai da extensão. Por que que esse ponto aqui é importante? Porque o recheio, ele já tá formado, gente. Então, assim, não precisa você caprichar tanto no dredar. O dredar em si, ele é rápido e ele é fácil, tá bom? Porque é um conjunto de coisas que a gente faz aqui. Você percebe que um dos passos primordiais, assim, é uma fibra inteira. Por exemplo, você não viu eu colocando vários remendos de fibra aqui, porque isso não é legal, isso não é interessante. Isso não vai deixar o seu dread ficar leve, muito menos maleável, tá? Então, por isso que a gente coloca sempre como prioridade também uma fibra inteira, tá bom? Se for dread curto, procura fazer poucas transições nesse dread curto para ele não ficar muito duro, tá bom? Então, a fibra longa, ela faz toda a diferença, gente, na hora de dredar, tá bom? Porque aí a gente consegue trabalhar bem esse recheio, a gente consegue depois entrar com a agulha direitinho, sem ficar com muita marcação no dread, tá bom? Então essas coisas, elas fazem muita diferença. Antigamente eu criava as extensões de dread somente com cabelo humano. E essas extensões de dread que eu criava com cabelo humano, era tudo picotado os cabelos, gente. Então assim, ficava as extensões, ficava uma coisa de louco, né? Não ficava nada íntegra, ela ficava cheia de pedaços, ficava bem diferente, bem estranha mesmo. Mas era o que tinha para aquela hora, né? Foi aí que me surgiu a vontade de criar outros tipos de extensões, trabalhar com outro material. Enfim, é uma longa história. Tem inclusive vídeo meu contando um pouco dessa história aí. Se vocês quiserem que eu conte mais uma vez, que eu comente algum ponto específico dessa minha jornada aí com os dreads, comenta aqui nos comentários também para eu poder ver e fazer mais vídeos para vocês também, tá bom? E é isso, gente, ó.
Você percebe que então o ponto ele é entra e sai, tá bom? Ele não muda, a agulha é sempre virada pra mim. Primeiro a gente faz o recheio do dread, depois a gente entra com o ponto da agulha e tadã! Criamos a nossa extensão de dread completamente maleável. Olha que levinha que ela é, tá vendo? Então conforme a gente mexe assim, a gente percebe como que ela é levinha, tá vendo? Olha que linda! Então, gente, terminamos de criar a nossa extensão de dread, tá vendo? Olha que linda! E esse conjunto que eu tô criando pra mim, eu quero as pontas dele bem longa mesmo, tá bom? Então por isso que eu não dredei muito, foi pouca até, ó, a parte dredada ela tá daqui até aqui. Você vê que é pouco, tem acho que em torno de uns 40 centímetros aqui no máximo, tá? E o restante ficou de ponta, deve ter mais uns 15 a 20 centímetros de ponta aqui, mais ou menos. Tá bom? Porque era isso que eu queria mesmo. Então, pra você perceber que você fez um dread que ficou bom, que ficou realmente levinho, maleável, você vai perceber fazendo isso daqui, ó. Tá vendo que ele vai sempre dobrando bonitinho? Ele não fica em nenhum momento assim, ó, totalmente rígido, duro, né? Às vezes tem dread que a gente pega por aí que ele dobra assim, né, o dread. Ele fica, tipo, quadrado, ele não dobra aqui no meio de jeito nenhum porque tá muito duro, tá? E se acontecer isso com você, não se preocupa, tá tudo bem, porque é só uma questão de treino, tá bom, gente? Então é isso. Criamos nossa primeira extensão de dread, tá? Depois eu vou fazer um próximo vídeo pra vocês, que aí acho que vai ser o vídeo parte 4 de como criar os dreads, tá bom? E aí eu vou falar um pouco de acabamentos com vocês, tá bom? Então eu já vou deixar aqui mais ou menos pra vocês entenderem como que funciona isso, tá? Então todo dread que eu crio aqui, hoje em dia eu faço 4 tipos de acabamentos até chegar no resultado final, até ele ficar totalmente perfeitinho do jeito que eu gosto, tá bom? Então, antigamente eu não tinha todos esses acabamentos, né? Eu terminava o dread assim e pronto, tava perfeito. Mas eu tenho um pouco de perfeccionismo, eu gosto de sempre ver um melhoramento nas coisas, então eu sempre busquei melhorar o meu produto de várias formas, né? Sempre fiz muitos testes e faço até hoje, então por isso que esse mundo dos dreads é muito incrível, porque a gente nunca termina, nunca acaba, sempre tem algo a mais pra você aprimorar, sempre tem algo a mais pra você descobrir, pra você fazer, pra você desvendar, tá bom? É muito lindo esse mundo todo dos dreads aqui. Então, no próximo vídeo eu vou te passar um desses 4 acabamentos para que você possa fazer também nos seus dreads e aperfeiçoar cada vez mais também esse método de criar os dreads visionários e criar os dreads de alto nível, tá bom? Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, porque vai ter muito vídeo bom ainda pela frente, tá bom? Dá um like aqui nesse vídeo também para poder ajudar a sua amiga aqui a crescer também aqui no YouTube. E qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestões, coloca aqui nos comentários também, que eu vou adorar ver os comentários de vocês e poder interagir com vocês cada vez mais, tá bom? Um beijo no coração, gente, tudo de bom!